Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om Shanti, Shanti Shantyam, Namastê. Dando continuidade à nossa aula de hoje, né? Então, o Krishna quis destacar, né, o Karma Yoga, dizendo que ele obtém a mesma equanimidade, né, a mesma força, o mesmo equilíbrio, né, mental e emocional que um sannyasi autorrealizado, tá? Então, nós temos algumas passagens dos nossos textos que dizem um Karma Yoga, o fruto do Karma Yoga é quase que tão bom quanto o fruto do Jnana Yoga, né? Do autorreconhecimento. É porque o Karma Yoga, ele irá, sim, né, desfrutar de benefícios, né, muito significativos, né? Não é mole, não é fácil você viver de uma perspectiva de não ter expectativas a respeito do seu dia de amanhã, né? Então, é uma vida já muito bem pacificada, é uma mente, né, muito já, né, equilibrada, né? E depois o Yin Yogi, ele possui uma força, um equilíbrio maior ainda, porque ele renunciou até mesmo ao Ahamkara, né? O ego daquele que se tornou um devoto de Ishvara, né? Que deixou tudo nas mãos do Criador, né? Então, aquilo também deve ser renunciado de modo que o autoconhecimento possa se estabelecer, né? Todos nós sabemos que a vida, né, principalmente nos dias de hoje, não é fácil. A gente, como bons karma yogas, grihastas, né, a gente procura, né, se preocupar um pouco, né, com o futuro, né, fazer planos para o futuro. Aí a minha aposentadoria, será que vai rolar, né? Será que o sistema vai ter dinheiro? Então, de repente, eu tenho que fazer uma estratégia, né? Mas a gente sabe que todas essas estratégias elas não oferecem a segurança real, total, né? Então, a segurança que nós realmente devemos buscar é a segurança através do conhecimento, né, do Criador, a respeito do Criador e o meu relacionamento com Ele, e o conhecimento através da minha natureza em Brahman, como Brahman, que é a natureza do Criador e da criação também, né? Então, este conhecimento espiritual é a maior segurança que a gente possa ter. Ninguém gosta de viver uma vida preocupada com os dias de amanhã. Hoje em dia é tão comum a preocupação devido à condição do mundo que o índice de suicídio explodiu no mundo, né, por exemplo, né? E aí o Swami lembra mais uma vez a todos nós que o Karma Yoga, ele vive entregando os resultados, né, sem expectativas, né, renunciando ao controle da vida, através dessa compreensão, essa compreensão a respeito do sistema Mitya, né, Ishvara Jiva Jagat, mas ainda assim, dentro de Mitya, ele faz os seus planos. Não, eu vou abrir uma pequena empresa, isso e aquilo, então qual é o seu projeto, o que você vai vender, o que você vai servir, né? Então, você tem que fazer determinados planos, né? Então, planejamento não significa preocupação constante a respeito do dia de amanhã, né? Então, a gente observa, a gente planeja, a gente toma uma decisão, lança no campo e não olha mais para trás. Aí depois é só manter aquela direção com base naquela decisão, aquela trajetória e ajustar a direção, fazendo reparações, ajustamentos nos seus planos, né? Então, o planejamento não é contraditório à entrega dos resultados, à entrega das minhas expectativas ao Senhor. Isso é importante compreender. O planejamento vai fazer de mim um indivíduo mais eficaz e vai fazer de mim um indivíduo menos preocupado, porque eu planejei, pelo menos, entendeu? Existe aquele ditado que Ishvara dá risada lá em cima toda vez que ele nos vê planejando, né? Porque, no final das contas, né, o sistema Ishvara irá produzir
os nossos destinos, né? Mas ainda assim o planejamento é importante. Planejamento me torna eficiente no presente, enquanto que a preocupação me torna ineficiente no presente. Nada mais claro do que isso, né? Uma pessoa preocupada, né? A sua mente, o seu intelecto, né? Ele está precário, né? Porque ele está angustiado, ele está preocupado, né? Portanto, o Karma Yoga não é contra o planejamento, ele é contra a preocupação. Então, essa é uma frase linda, maravilhosa. O planejamento me torna eficiente no presente, enquanto que a preocupação me torna ineficiente no presente. O Karma Yoga não é contra o planejamento, ele é contra a preocupação. Olha que coisa linda, né? Né, Marcelo? Mais claro e simples do que isso, né? Sem rodeios. Portanto, o Krishna Guru enche a bola do Grihasta Karma Yoga, né? Enche mesmo, né? Aquele que renuncia à preocupação é um grande renunciante, né? Portanto, eu aqui chamo ele de o melhor sannyasi. Tudo bem. Você pode chamar de um grande sannyasi, mas você pode simplesmente, para não fazer muita confusão, dizer é um grande renunciante, né? Ok. Swami nos diz aqui neste parágrafo que o Gita, o Bhagavad Gita é um livro grihasta. O professor é um grihasta, o Krishna, né? O Arjuna é um grihasta, né? E é um texto dedicado a todos os grihastas do planeta, né? Por quê? Porque exalta a compreensão do Karma Dharma, né? Que é fundamental para uma vida feliz, uma vida, né, equilibrada, né? E que é conduziva, conduzente, né, ao autoconhecimento e à libertação do samsara. Então ele diz que mais uma vez, né, sendo repetitivo aqui, o Karma Yoga ele não é um sannyasi, mas é como se fosse um sannyasi. Ele obtém o benefício de um sannyasi, sim, ele obtém uma mesma força, o equilíbrio, né, decorrente de um sannyasi que obteve o autoconhecimento, né, um pouco diferente. E o sannyasi, nem todos os sannyasis são sannyasis de verdade, nós já abordamos isso também. Muitos sannyasis estão lá por engano, né? Eles estão lá, mas estão lá cheios de preocupações e tentando, né, fazer política dentro do ashram, existe tudo isso, né? Então, permaneça como um grihasta, Marcelo Aranda, né? Você obterá o benefício que é a renúncia, né, dos desejos e obterá, no final das contas, a renúncia do ahamkara, né? Ela fez até menção ao Marcelo aqui. E aqui tem uma passagem que diz, no capítulo 6, não se torna Karma Yoga sem renunciar aos desejos. Portanto, mais uma vez, né, o Karma Yoga pode sim ser chamado de um sannyasi, né? Faz confusão? Faz confusão. Na minha opinião, seria melhor não fazer essa confusão, mas simplesmente deixar as coisas, né? O Karma Yoga é um grande, né? É um grande samatvam, é um grande equânime, né? Porque ele renunciou aos desejos, compreendendo o relacionamento entre ele, a criatura, e o Criador, né? Então, ele desfruta de algo, de um fruto, né? Que o sannyasi tradicional também desfruta se ele realmente um yani. O Karma Yogi, o sannyasi que vai para o Asha também tem a oportunidade de fazer Karma Yoga, mas é uma Karma Yoga diferente, menos desafiador. Eles não têm muita possibilidade de fazer ações, né? Eu brinco constantemente dizendo, né, que tem 5 vassouras no Asha e todos os dias
eles estão brigando, porque não, hoje eu vou varrer eu. Por quê? Porque eu quero fazer um pouco de karma yoga, uma ação dedicada ao Senhor, né? Mas tem só 5 vassouras no ashram, né? Então, as ações do sannyasi, que precisam ser permeadas com esse espírito de karma yoga, são os rituais. Então, todos os pujas e os rituais védicos também são feitos nos ashrams para os sannyasis convencionais, e é ali que eles têm a possibilidade de fazer um pouco de karma yoga. Mas é um karma yoga diferente, porque o karma yoga do mundo é que é o mais desafiador, passar pelos altos e baixos, né, prazeres e dores do mundo, desenvolvendo esta força que me permita receber as coisas como prasada. Então, o sannyasi tradicional, ele não sabe muito o que é o karma yoga, né? Mas ele tem o potencial de obter o autoconhecimento e desenvolver também esta samatva, né? Esta equanimidade mental, emocional, psicológica, esta força, né? Esse escudo protetor contra as coisas do mundo, né? Então, nós estamos todos convencidos, né, de que o Karma Yoga é importantíssimo, é quase tão importante quanto a obtenção do autoconhecimento. Tá? Então, nós passamos para o verso 3, no qual Krishna diz para um buscador que deseja alcançar, né, o Passana, Dhyana Yoga, disse que Karma Yoga é um meio. Para aqueles que alcançaram Dhyana Yoga, se diz que a renúncia é um meio. Muito bacana. Então, tá. Então, o Krishna Guru está dizendo que se você quer entrar no mundo da meditação, você tem que se tornar primeiro um Karma Yogi. Sem o Karma Yoga é impossível meditar, é sempre o mesmo ponto. Você precisa desenvolver uma mente contemplativa, meditativa, para fazer o Vipassana, que é entrar na meditação, né? Focar a mente em determinadas coisas, né? Conceitos, imagens, ensinamentos. Você precisa de uma mente focada, uma mente pura, uma mente, né, livre de toda aquela turbulência emocional, né? Então, você precisa ter uma mente meditativa para fazer meditação. Então, como é que eu vou obter uma mente meditativa? Karma Yoga é o meio. A renúncia é o meio. A renúncia é obtida através da compreensão do Karma Yoga e observação do Dharma, né? Então, eu me torno um Karma Yoga, gradualmente renuncio, né, às expectativas, os desejos, né, recebendo tudo, né, com uma certa atitude, né, e assim eu estou me preparando para o Dhyana Yoga, que é a meditação convencional. Mais claro do que isso, né? Aí a pessoa diz, então, quanto tempo eu devo seguir o Karma Yoga, né? Aí, naturalmente, a resposta é muito simples. Não existe receita, né? Depende de cada um de nós, né? E o Karma Yoga é ali, gradualmente a gente vai colher os frutos do Karma Yoga, desenvolvendo uma mente mais discriminativa, mais desapegada, né? A gente vai se tornando mais disciplinado, mais vigilante, a nossa vida vai sendo transformada através do Karma Yoga, né? Mas, uma vez que eu esteja feliz como Karma Yoga, eu devo começar a fazer o quê? Fazer mais e mais Nididhyasana vedântico, né? Mais Shravana, Manana, Nididhyasana. Por quê? Porque o Karma Yoga é a minha destinação temporária, né? É o meu objetivo temporário, provisório, né? Eu quero ter uma mente tão focada, tão pura, né? Tão disciplinada, que me permita, né, entrar no Yana Yoga e sair do Yana Yoga de modo bem-sucedido, né? Com autoconhecimento, né? Então, gradualmente, o indivíduo vai diminuindo, vai entrando no Shravana Manana, né? E fazendo menos pujas, menos rituais, né? Não, mas para um grihasta que praticamente no mundo ocidental não faz rituais religiosos como na Índia, né? Para nós, o Karma Yoga é uma ciência, né, incrível, porque você está transformando todos os símbolos de Ishvara no mundo físico, material e as leis que regem esse campo. Então, você vai vivendo aquilo e, sem precisar renunciar a esta visão, a esta compreensão, você vai
fazendo mais e mais estudo e contemplação a respeito das declarações finais de identidade a respeito do Karma Yoga. Karma Yoga, em sua real natureza, é Paramatma, é Brahman, né? Então, nós sabemos que Karma Yoga não irá produzir moksha, mas irá preparar a mente para moksha. E assim, gradualmente, nós entramos no Shravana, Manana e Nididhyasana, né? Porque a nossa mente é refinada, é equilibrada, é forte, né? Focada, né? Portanto, pratique o Karma Yoga para purificar a mente. Depois transcenda, né? O Karma Yoga e entre no Jnana Yoga. E aí o indivíduo, né, o Swami que gosta de brincadeira, ele fala, tudo bem, né? Mas as brincadeiras do Swami são muito significativas, porque elas exemplificam uma realidade, né? A Marineia estava já vislumbrando isso, né? Ele diz assim, pô, mas se eu tenho que passar pelo Karma Yoga para desenvolver Samatizam, né? Só para depois sair do Karma Yoga para entrar no Jnana Yoga, por que eu vou entrar para depois sair, né? Eu vou entrar direto no Jnana Yoga, né? Como aquela história, ele dá o exemplo, não, eu quero me tornar um médico, né? Doutor médico, né? E eu quero entrar na faculdade. Não, você só vai se tornar um médico se você sair da faculdade, né? Aí eu disse, pô, para que eu vou entrar se depois eu vou ter que sair, né? Não, eu quero me tornar um médico, né, diretamente, sem passar pela universidade, né? Então, isto é importante observar esses exemplos do Swami, porque ele ilustra aquilo que se passa na mente de quase todo Ahankara. Ele apresenta uma outra passagem de um outro verso, no qual é dito para os homens justos, ficar longe da riqueza pode ser a melhor opção. Afinal, não pisar na sujeira é melhor do que pisar nela e depois se limpar depois, né? Então, o Karma Yoga é aquele que entra no mundo, né? E tem que se limpar durante o processo no mundo, de tal modo que ele não deixa a poeira, a sujeira do mundo impregnar a sua mente e o seu coração, né? Então, não tenha medo de entrar no mundo, de obter a riqueza necessária, né? Que seja moderada, que seja genuína, né? E viver no mundo, mas sem deixar que o mundo se apegue em você, ou você se apegue no mundo, né? Em todo o Gita nós usamos a expressão yoga, 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 e nós precisamos de um professor para explicar, né, que os diferentes significados dessa palavra yoga, dependendo do contexto. Neste capítulo 6, a palavra yoga, ela significa yana yoga ou dhyana yoga. Para chegar à autoinvestigação, para chegar à meditação nididhyasana, a pessoa precisa da meditação preparatória, upasana, tá? Dhyana yoga. Nós podemos observar que no Bhagavad Gita, o Krishna não apresenta a meditação no início, o Upasana, né? Ou nem mesmo o Nididhyasana, né? Apresenta o Karma Dharma no início, né? Nós tivemos que passar pelos 5 primeiros capítulos até chegarmos no capítulo da meditação. Mas existem pessoas que querem simplesmente entrar direto na meditação, entrar direto no Nididhyasana. Como todos nós, né, no mundo ocidental, nós entramos nesse processo espiritual através das meditações, né, que foram exportadas do Oriente para cá, né, e aí a gente, né, não, eu também vou querer meditar. Aí é uma frustração monstruosa, né, porque ninguém consegue realmente meditar, menos que a mente seja preparada pelo Karma Yoga. Karma Yoga é uma atitude religiosa, atitude barra compreensão religiosa espiritual, né, que depende da assimilação do sistema Mithya, Ishvara, Jiva, Jagata e as leis do Dharma que regem esse sistema, né? Então, sem o Karma Yoga, o Passana Yoga é impossível. Sem o Karma Yoga,
o Yin Yoga é impossível. Se alguém me pedir a meditação no início, né, sem querer passar pelos primeiros 5 capítulos, né, o guru pode dizer, ok, and then, tudo bem, eu vou te dar um mantra, Rama Krishna, Rama Krishna, Rama Krishna, né, e você faz a mântrica, né, que é uma meditação mais, menos sofisticada, né, mais rudimentar. Você repete, 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 repete o mantra, e aí você vai ficar dizendo, ok, eu estou meditando, né. Tá? Então, essa meditação, principalmente quando é verbal, é uma das mais rudimentares, né? É fácil você ficar repetindo alguma coisa verbalmente sem parar de repetir, mas pensando como é que se diz? Na morte do bezerro, entre outras coisas, né? Karma Yoga é indispensável. Aí o Swami nos dá uma outra indicação bacana para nós que não temos muita compreensão dos Yoga Sutras do Patanjali, né? Ele diz que, na verdade, todo o sistema do Patanjali, né, é simplesmente é o Karma Yoga apresentado numa linguagem diferente. Tá? A observação do Dharma. As coisas que nós devemos seguir, observar, são chamadas de niyama. Tudo aquilo que precisa ser evitado, né, as ações adármicas, são chamadas de yama. Né? Então, tudo se resume, no final das contas, em Karma Yoga, né, apresentado na linguagem do Patanjali. Portanto, o Lord Krishna nos diz, se uma pessoa deseja purificar a mente, para entrar no Yin Yoga, ele deve primeiro praticar o Karma Yoga. É por isso que os Vedas, 80% dos Vedas ou mais, se trata do Karma Kanda, é a seção do Karma, ações e seus resultados, não aborda o Yin Yoga. E nem começa com o Passana. O Passana aparece mais na frente, muito menos com o Nididhyasana do Vedanta. Então, Krishna diz, por quanto tempo eu tenho que praticar o Karma Yoga? Né? Como é que a gente vai saber? Cada um de nós é diferente. Né? Nós temos purezas e impurezas mentais, emocionais, né? Nós temos níveis intelectuais diferentes. Né? Às vezes, determinadas pessoas são puras de coração, mas são mais limitadas intelectualmente. Algumas pessoas são puras de coração, mas possuem samskaras muito difíceis, né? Padrões de pensamento e comportamento difíceis, né? Então, essa equação maturidade, né? Ela é difícil de ser observada aos olhos da mente humana. Ishwara é que sabe o tempo que cada um de nós requer para esta maturidade espiritual que nos permite entrar no Nididhyasana de modo eficaz, né? Então, pode ser alguns meses, alguns dias, alguns anos e algumas vidas, né? Aí ele apresenta a analogia do bebê, um bebê que permanece 9, 10 meses no ventre materno, né? E a maturidade é assim, né? A natureza humana irá expulsar o bebê somente em seu devido tempo. So, Ishwara, ele também possui esse útero, né, espiritual, no qual o indivíduo ele só entra realmente na fase final, né, deixando o Karma Yoga quando ele estiver devidamente maduro, né, quando ele estiver devidamente puro, equilibrado, fortalecido, né, e aí ele entra neste relacionamento final, Shishya Guru, né, Guru e discípulo. Esse guru discípulo também precisa ser transcendido, né? Ele entra neste relacionamento, é o relacionamento final, digamos assim, que também requer que ele seja deixado para trás, tá?
mas é o melhor dos relacionamentos. Leva tempo, o tempo depende, né, da nossa pureza interior, das nossas vasanas, né? O quanto a ignorância ainda esteja ali, né, depositada na mente causal, ou quanto a mente causal já esteja bem estabelecida com o conhecimento espiritual. Aí ele fala sobre a renúncia, né, oficial dentro do contexto védico, que existe uma tradição. Se você quer abandonar determinadas atividades védicas, pujas, existe um modo formal de dizer assim, oh, eu estou abandonando tudo isso que eu estou fazendo. Imaginem lá o pessoal lá da cultura védica que passa uma vida fazendo aqueles rituais, aí um dia o guru deles diz assim, olha, você tem que abandonar tudo isso e entrar agora no estudo das escrituras. E você não tem todo o tempo do mundo, então você tem que parar com isso, né? Aí tem um ritual no qual você vai agradecer a Ishvara e dizer, olha, eu estou abandonando tudo isso de modo formal, né? Então, existem rituais para tudo isso, né? Mas não é muito relevante no que diz respeito a nós, porque nós não sabemos realmente o que são os rituais védicos, né? Os pujas védicos. É como se nós estivéssemos deixando um emprego, a gente não some da noite para o dia, a gente vai lá e formalmente a gente anuncia a nossa demissão, né? Então, eu estou passando, né, daqui para lá, né? Eu me associo agora com um guru, né, upanishádico, né? E, portanto, estou me dissociando de você, meu guru de introdução, né? E aí fica tudo bem resolvido, né? Eu abandono os meus deveres ritualísticos védicos. Eu quero fazer mais investigação, mais nididhyasana e menos rituais físicos, mentais. Eu peço uma permissão, entre aspas, formalmente, né, ao Lord, né, através do meu guru de iniciação, de modo que eu possa pular de ashrama, né, entrar no ashrama do investigador da natureza do ser. O objetivo é desenvolver uma mente introspectiva, introvertida, contemplativa. A mente extrovertida é um grande obstáculo, né? É raro, é difícil nós transformarmos essa tendência extrovertida da mente. Por isso, o Kama Yoga é a melhor prescrição. No início, se você ainda vive sobre a influência de muito Rajoguna, você é um tipo muito extrovertido, mais um motivo para você ser um bom Karma Yoga. Karma Yogi. Então, os rituais védicos, eles são sadhanas, né, esforços espirituais ao nível mais primário, né? O Karma Yoga é uma ciência, é um esforço espiritual mais sofisticado, mais elevado, né? Então você vai passando, né, de grau em grau em grau, né, até chegar no Jnana Yoga. Para que eu possa dedicar a maior parte do meu tempo para a autoinvestigação sobre a luz dos ensinamentos do Vedanta, Shravana, Manana e Nidhyasana, aí se tornam dominantes, né? E eu me torno obcecado, como que obcecado pelo autoconhecimento. O verso número 4, na verdade, quando alguém não está interessado nos objetos dos sentidos, nem no corre-corre, as atividades do mundo, então se diz que aquele renunciante dos desejos é alguém que alcançou Dhyana Yoga, né? Ele alcançou equanimidade mental, equilíbrio mental, foco mental, né? Ele alcançou como? Ele alcançou através do Karma Yoga. Ele foi abandonando o interesse
pelos objetos dos sentidos, né? Diminuindo as suas atividades, e ele se tornou um meditador, um Dhyana Yoga. Aí ele pode entrar no Upasana Yoga e no Nididhyasana Yoga, né? No verso anterior, o Krishna disse que se deveria seguir primeiro o Karma Yoga, né? Caminho do desfrute através de ações dhármicas, depois preparar a mente, né? Através da meditação, da reclusão, o recolhimento, para que se possa passar mais tempo fazendo o Yin Yoga do Vedanta. Karma Yoga em primeiro lugar, Yin Yoga depois, né? Pravriti Marga, numa linguagem, Nivriti Marga, numa outra linguagem. Pravriti, mente extrovertida, interagindo com o mundo. Nivriti, mente introspectiva, né? Contemplativa, fazendo a reflexão e estudo dos ensinamentos dos Upanishads. Agora, a questão básica é como é que eu vou saber a hora de eu abandonar o Karma Yoga? Essa parece que foi desenhado para Mariné, essa classe de hoje, né? Ela está querendo pular do Karma Yoga e quer saber quanto tempo ela ainda vai ter que permanecer ali, né? É uma tentação muito grande para o Ahankara, né? Dizer assim, eu já não preciso do Karma Yoga, entendeu? E eu decidi fazer o Karma Yoga, é um Karma Yoga que vai levar a gente muitos anos, né? Para poder né, propiciar isso, né? Que isso permaneça lá na internet, muito além, né? Da minha vida, né? Esse texto completo do Gita em língua portuguesa, né? Para, quem sabe, um dia as pessoas compreendam que o Kama Yoga é fundamental, não pode ser pulado. As pessoas não têm nenhuma ideia disso. Como saber quanto tempo eu preciso permanecer no Kama Yoga desenvolvendo esta atitude religiosa e espiritual que neutraliza os meus gostos e desgostos, né? Que me permite renunciar às expectativas e os desejos, né? Então, não existe um exame, vamos fazer um exame, né? Um teste para ver se você está pronta, Mariné. Não, não existe teste, só você sabe. E para isso, né, é importante que nós tenhamos a integridade e honestidade intelectual com nós mesmos, né? Então, não é questão de querer motivar ou desmotivar ninguém, mas somente nós sabemos o nível do nosso desenvolvimento pessoal, né? A gente, e tudo isso ocorre espontaneamente. Quando você vê, você está mais atraído, né, pelas escrituras finais dos Upanishads e menos atraído a adorar o Lord, entendeu? Isso vai acontecendo naturalmente na mente e no coração de cada um de nós, né? Aquelas pessoas que têm uma um temperamento mais romântico, eles ficam um pouco mais presos, né? Na adoração, na interação, neste relacionamento com o Criador, né? Oferecendo as minhas ações, vendo o Criador em tudo, recebendo os resultados como presente do Senhor, oportunidade. Então, as pessoas mais românticas, elas ficam um pouco mais presas no Karma Yoga, tá? Mas mais para frente elas vão ser como se diz, encorajadas a também deixar aquilo mais de lado. Mas, naturalmente, a pessoa vai compreender que moksha não é possível através do Karma Yoga, e algumas delas dirão assim, ou não, eu quero a total liberdade e independência de todo tipo de samsara, o samsara celestial e o samsara mundano, né? Então, a pessoa vai gradualmente passando. O problema é que a maioria das pessoas, né, elas querem passar para o Yin Yoga porque elas se acham altamente já qualificadas para fazer só o Yin Yoga. Tem pessoas que não estão aqui, né, porque acreditam que eles ou elas já transcenderam, né, o Bhagavad Gita, né? Não, não, né, eu quero agora só o Yin Yoga, né, uma compreensão direta, né, da natureza do eu. Ninguém pode estipular o tempo. A força do tempo deixou o corpo do velho careca, a cabeça ficou careca, as gengivas desdentadas, né?
Todos eles ainda aí, Marcelo. E apoiado em muletas. Mesmo assim, o apego é forte e ele se apega firmemente a desejos mundanos. Olha a força da ignorância, né? Bhaja Govindam. Algumas pessoas jamais se tornam maduras, nem mesmo na idade de 94 anos, que é a idade que meu pai fará daqui a 3 dias, né? Fisicamente, meu pai tem 94 anos, mas mentalmente, né? Cheio de desejos, né? Inclusive desejo pela felicidade através do amor da vida dele, que ainda vai aparecer, né? Na idade de 94 anos, né? Então, a maturidade é algo raro, 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 né? E no caso, né, do meu próprio pai, irá requerer outros nascimentos, sem sombra de dúvida. Ninguém sabe, somente se a Shwara sabe quando nós estaremos prontos para deixar o Karma Dharma. Não importa quantas experiências o indivíduo passe, ele não aprende as lições da vida. A vida é como uma escola, né? O corpo fica velho, cheio de ruga, cheio de dor, né? Os cabelos grisalhos ou caem, gengivas cheias de problemas, os dentes vão caindo, as pessoas vão botando implantes, né? E a pessoa se arrasta com muletas para lá, ou bengalas, né? Mas ainda assim, o desejo e o apego permanece firme como sempre. Desejo e apego ao quê? Aos desejos mundanos, né? Desejos por prazeres sensoriais. Então, o Krishna exalta aquelas pessoas que chegaram a um ponto de maturidade no qual elas renunciam aos objetos dos sentidos e renunciam àquelas atividades frenéticas, né? Samsáricas, né? Uma mente madura está livre da obsessão pelos objetos de prazeres dos sentidos. Uma mente madura compreendeu a limitação dos objetos dos sentidos, que jamais realmente entregam aquilo que eles parecem prometer, né? Nós sabemos que a busca humana inicia com a busca pela segurança e a busca pelo prazer, ou entretenimento, né? Ou riqueza, né? E aqui tem a passagem que fala: uma mente madura está livre da obsessão. A obsessão é um desejo tão forte, tão arraigado, né? Então, como se diz, qual é a outra expressão? Desejo vinculante, né? É um desejo sem o qual a minha mente é perturbadíssima, né? Se tornou uma obsessão, né? Eu, eu não sei viver sem os prazeres sensoriais do dia a dia. Então, uma mente que está presa, amarrada, escrava desses desejos sensoriais é uma mente absolutamente não preparada para este processo espiritual, né, do Vedanta, né? As pessoas só pensam em prazeres, né? Chega uma idade que o prazer sexual acaba, porque o indivíduo já não tem mais aquele mesmo ímpeto sexual, mas aí permanece o desejo pela comida, né? A comida também é um dos prazeres sensoriais mais fortes. As vássanas maiores é comida e sexo, né? Para a maioria dos seres humanos, né? A comida sendo um objeto bem grosseiro, né? As pessoas ficam pensando, né, planejando. Um ano atrás eu fui almoçar num lugar aqui perto e eu falei: e aí, o senhor já almoçou? Já almocei, sim, já almocei, né? Um velhinho baiano que veio para cá. Aí eu falei: sim, não, agora não, agora eu tenho que esperar até as 4 para fazer um lanchinho, né? Aí depois, às 8, eu tomo um cafezinho com pão, né? E aí amanhã eu começo tudo de novo. Então, a mente, né? Uma mente grosseira está pensando nesses prazeres sensoriais, né?
que ainda lhe resta, que é o prazer de planejar o almoço, o que que eu vou comer aqui, o que que eu vou comer ali, jantar, café da manhã, né? Só penso nisso. Para uma pessoa com uma mente grosseira, né, presa, os objetos mundanos, os objetos sensoriais, o Vedanta é algo extremamente irrelevante, né? Não tem nenhum apelo, não tem nenhum interesse. Vedanta vai parecer uma perda de tempo. A perda de tempo significa perda de dinheiro, né? Quando o indivíduo não possui a maturidade para compreender que o crescimento interior é a coisa mais valiosa que nós podemos extrair desta encarnação, de todas as encarnações. Ela permanecerá presa no samsara, agarrada nos objetos de desejos sensoriais, como foi vista a comida, entre outras coisas, né? Portanto, Krishna, ele exalta aqueles que transcenderam o desejo pelos objetos dos sentidos. O indivíduo maduro não sente mais atração por tais objetos. Atenção, isso não significa que o indivíduo maduro sinta repulsão ou ódio, né, em relação a esses objetos dos sentidos. O ódio, né, a repulsão, né, é um problema também, é um outro obstáculo, tá? Quando você quer muito ver alguma coisa, quer muito evitar, a sua mente está perturbada. A equanimidade é o equilíbrio, né? Você aceita aquilo que é sem amar aquilo ou sem odiar aquilo. E aí você pode realmente desfrutar daquele objeto sensorial, né, devidamente, né? O Swami Dayananda apresentou uma analogia, um exemplo legal aqui, porque eu tenho uma idade, né, mais avançada, talvez eu seja o mais idoso aqui. Eu acho que sim, 68 anos. E eu, quando eu era garoto, eu passei por tudo, né? A minha geração, inclusive bola de gude, né? Então, o Swami Paramartananda está apresentando um exemplo que o Dayananda dava do jogo de bola de gude, né? Hoje em dia não existe mais, só taca FIFA, pipa, né? Tudo isso. Então, essas bolinhas de gude era a diversão. Nossa, na hora do recreio na escola, né? Bola de gude, pá, pá, e você ganha mais bolinhas, você vai perdendo bola de gude, né? Então, eu não sei como seria para mim se eu tivesse um filho interessado em jogar bola de gude hoje, mas a analogia, o exemplo aqui é que um pai é capaz até de jogar bola de gude com seu filho ou com seu neto, sem ter nenhum problema de atração ou repulsão a respeito daquilo. Está fazendo aquilo simplesmente para fazer o seu filho ou seu neto feliz, né? Sem apego e sem repulsão, né? Sem desejo, sem ódio, né? Eu não tenho nem medo de me apegar às bolinhas de gude, porque eu transcendi o desejo por esse tipo de entretenimento ou aquele tipo de entretenimento, né? Mas o pai ou o avô até vai fingir que ele está curtindo o jogo, né, para simplesmente fazer o seu filho ou seu neto feliz. Isso é chamado de transcendência dos polos opostos, do querer e não querer, do desejo e da aversão, né? Transcender os polos opostos, transcender os polos duais, né? Isso é equanimidade. E também é chamado de vairagya, né? Equanimidade, não apego, equilíbrio, capacidade de aceitar as coisas, né, sem nenhuma possibilidade de ficar preso ou amarrado nelas. Isso também se chama maturidade. Tal indivíduo não está apaixonado pelos objetos dos órgãos dos sentidos. Ele passou pelas buscas humanas de segurança e de prazeres, entretenimentos, e ele transcendeu essas, passou por karma, passou pelo dharma, né, as buscas de melhoramento, e ele chegou na busca do moksha, né?
Então, isso é chamado de Dharma Moksha Purushartha, o último, né? A última busca humana. Ele cresce para chegar a essa busca. Para colocar a linguagem simples, qual é o sinal da maturidade? O não apego, o destacamento, né? Vairagya, né? Então, se nós quisermos ver o quanto maturos, o quanto crescidos, o quanto prontos nós estamos para entrar no Nididhyasana do Vedanta, a gente tem que pegar aquele aparelho, né? Que é o aparelho do desapegômetro. Desapegômetro é um aparelho que nos permite, né, verificar o quanto apegados e dependentes nós somos das coisas, das pessoas e das circunstâncias, né? Aí, de novo, né, honestidade, honestidade intelectual, né? Integridade, honestidade é importante. Se o teste disser que não, eu estou muito apegado a muitas coisas, então é melhor eu permanecer no Karma Yoga. Mas se o teste disser, não, não sou apegado mais a nada neste mundo, né? Então você está prontíssimo para o Yana Yoga. Mas até mesmo o indivíduo maduro sabe que o dinheiro é necessário, o planejamento é necessário. Então, o indivíduo maduro espiritualmente, ele não deixa de planejar o seu futuro, né? Então, uma poupança é necessário, né? Guardar um dinheirinho para a velhice é necessário, né? Os custos, né? Os custos médicos são caríssimos nos dias de hoje, né? Então, isso não significa que a gente não faça esse tipo de economia, desse planejamento econômico, não, né? Mas simplesmente você não faz isso de modo obcecado, não faz isso de modo preocupante, entendeu? Você faz a sua estratégia e que será, será, né? Principalmente porque nos dias de hoje, né, não tem mais segurança, né? Tem a história do meu irmão, ele foi lá um cargo quase de diretoria da Petrobras por 10, 15 anos, né? Se aposentou, aí depois a Petrobras falindo daqui, tudo aquilo que parecia ser, né, as aposentadorias, né, privadas e outras coisas que permitiria ele manter mais ou menos o mesmo nível, né, social, tudo aquilo ali colapsou com o colapso, né, da Petrobras e da economia, né, e da situação atual no mundo, né? Então a gente nunca tem certeza, mas ainda assim a gente faz o mínimo de planejamento. No Bhagavad Gita, o Lord Krishna diz: aquelas pessoas que me veem como não diferente delas, elas oferecem as suas ações como adoração e elas permanecem em mim, né? Eu vou cuidar do haver e do preservar de tudo aquilo que elas precisam, tá? Então, este é um verso importante, né? Que precisa ser compreendido. Uma vez, um aluno meu me disse: putz, mas eu estou botando a minha mente no Ishvara, oferecendo as minhas ações a Ishvara, recebendo os parábadas como prasada, né? Mas, como resultado, eu estou trabalhando menos e eu não estou conseguindo pagar as contas e a escola das crianças, né? Então, de que modo Ishvara irá cuidar de você, né? Irá, né, cuidar de você na medida que você desenvolverá essa força interior, esse samatva, essa equanimidade que vai permitir você navegar no mundo, entendeu? Sem perder o seu equilíbrio, né? Então, qual é o seguro médico? Qual é o seguro de vida melhor que existe? Existem tantos seguros, né? Vocês sabem, aqueles que me conhecem, eu nunca fiz seguro, eu sempre dizia lá nos Estados Unidos, principalmente, não, não. Eu sempre vivi minha vida na insegurança e eu adoro viver de modo inseguro. Não compro, nunca comprei seguro, somente aqueles obrigatórios. Mas o mercado dos seguros é uma coisa enorme, porque todo mundo se sente inseguro e acredita que essas pólices, né, de segurança, esses fundos de segurança possam realmente oferecer alguma coisa. Mas não oferece nada.
O melhor seguro é o espírito do Karma Yoga, que é desenvolvido através da compreensão deste relacionamento entre a criatura e o Criador, né? Sabendo que a criatura será cuidada pelo Criador, né? Porque o Criador, a compreensão desse relacionamento e a interação, né? Vendo, compreendendo esse interamento, irá produzir a riqueza maior que existe, que é a pureza e a força mental, emocional, espiritual, psicológica, mental, para receber tudo aquilo que vem com amor praçada, né? Então, não existe riqueza superior do que o crescimento espiritual. Isso você não pode obter através de um fundo de seguro, de companhia, de previdência, né? O abandono da preocupação a respeito do futuro só é possível se eu comprar, né, essa previdência, né, espiritual com o Lord Ishvara, né? Portanto, o Karma Yoga é quase tão bom quanto o Sannyasi Yoga, né? Por outro lado, a pessoa que se torna um sannyasi não tem nenhum seguro, nenhuma poupança, ele não tem nada. O que vai acontecer com ele na velhice? Ele nem se preocupa, né? Porque a única segurança dele é a segurança daquilo que ele obtém através desse processo de elevação espiritual, que vai lhe dar força, né, para receber tudo com o coração aberto, tudo como praçada, né? Portanto, o Karma Yoga, portanto, o Yan Yoga irá desenvolver esta segurança interior. Segurança só é possível, né, entre aspas, quando você obtém interiormente. Eu tenho segurança de que tudo está seguindo uma ordem perfeita, eu tenho segurança num outro nível que nada pode me afetar, porque eu sou Satchitananda, eu sou a consciência e existência de natureza infinitamente não limitada. Então, eu sou um sannyasi, né? Eu estou pronto para o Vedanta, pronto para o autoconhecimento, né? Então, esta pessoa é a pessoa que alcançou as qualificações necessárias para o yoga, o Dhyana Yoga ou o Passana Yoga, ou o Nididhyasana, né? Nesse caso, Vedanta e o autoconhecimento. E aqui nós temos um último verso, eu queria terminar este arquivo hoje, mas nenhum problema. A gente inicia amanhã deste verso número 5, que é um verso muito bacana. Aqui o Krishna ele vai começar a mudar de assunto e ele vai abandonar o assunto da meditação e vai entrar no tema do exercício do nosso livre-arbítrio, tá? Que é muito bacana, ok? Então, vocês estão convidados a voltarem amanhã para que nós possamos né, desdobrar, né, compreender esses versos a respeito do exercício do livre-arbítrio humano. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Obrigado a todos vocês. E amanhã, queridos, Shvara permitindo.